É o que nós desejamos para cada servo, serva, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, que tem Deus no coração, teme ao Senhor e que possa esperar dele, desejar todas as coisas boas que ele tem para nós. Estamos contentes de poder voltar novamente e honrados, nesse púlpito que tem tantos pregadores, homens de Deus que aqui pregam. Então, quando eu venho aqui, eu tremo mais um pouquinho. Eu quero trazer o abraço da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da nossa junta missionária, de todos os nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e dizer que como é bom compartilhar e se estar bem numa igreja que se envolve e trabalha em prol das missões. Então, fico muito à vontade aqui. E mais ainda pelo ser o mês de agosto, porque o mês de agosto pode ser chamado na IPB como o mês que dá gosto a Deus. Porque é o mês que nós comemoramos missões, e missões é o dia todo da igreja, é a existência da igreja, é a razão de ser da igreja. Mas olhando para a chegada do nosso primeiro missionário, esse entrou no calendário agosto, mês de missões, e não há nada melhor para nós presentearmos a nossa igreja no seu 12 de agosto, que é o nosso aniversário, de que almas sendo alcançadas pelo Evangelho. Então, toda vez que nos reunimos no mês de agosto para comemorar missões, o aniversário da nossa denominação, nós estamos nos envolvendo e lembrando de que nós fomos alvo da obra missionária e precisamos continuar levando esse legado para todos os cantos do Brasil e do mundo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema, o olhar revelador de Jesus para a missão. O olhar revelador de Jesus para a missão. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 9. Eu vou fazer a leitura desse texto. E vamos ler do versículo 35 a 38. Eu sou apaixonado por esse texto da Bíblia. Aqui Jesus está colocando em prática com seus discípulos o fazer a obra de missões, o levar o Evangelho e como fazê-lo de uma forma muito prática. Mateus 9, 35 a 38, eu vou estar lendo e os irmãos acompanham em leitura silenciosa esse texto da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos nesse ato de culto, de louvor e adoração ao Senhor. A Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que é divinamente inspirada, a Tua palavra é que produz verdadeiramente vida. E nesse momento que compartilhamos a Tua palavra com o Teu povo, que eu possa ser boca do Senhor, que eu possa receber como também compartilhar as verdades da Tua santa palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Quando nós falamos em olhar, é quase uma linguagem poética. Quando nós falamos no olhar, nós podemos ter muitas coisas que nos cercam e vêm à nossa mente. O olhar, ele tem e está ligado a nós de forma pessoal e emocional. O olhar, ele desvenda, descortina, ele esclarece, ele traz à luz coisas que poderiam estar obscuras ou escondidas. É por isso que quando nós falamos em buscar, em procurar, o primeiro sentimento que nós temos é de tentar enxergar o mais longe possível e cada detalhe para descobrir aquilo que nós buscamos. Na palavra de Deus, há muitas referências sobre o olhar. Nós temos um salmista que diz que o olhar de Deus, Ele está olhando todas as coisas, está sobre todas as coisas, inclusive para dar a cada um
de conformidade o proceder. Nada foge ao olhar de Deus. Mas aqui, de forma muito especial, Jesus está colocando em prática com seus discípulos a evangelização. Ele está percorrendo cidades, ele está percorrendo povoados com seus discípulos, e em um momento desse contato com povoados, com cidades, ele olha para essa multidão. E depois do seu olhar revelador, ele olhando também para seus discípulos, ele entrega uma missão. Então, de forma muito prática, quando olhamos para aqui, nós vemos que, em primeiro lugar, o olhar revelador de Cristo para a missão revela a situação caótica de uma humanidade sem Cristo. Ele chama a atenção nesse texto, o verso 35 e 36 faz essa ponte de forma maravilhosa para nós, quando diz de forma clara, linda, maravilhosa, esse olhar de Jesus. Verso 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O olhar revelador de Cristo, a sua igreja, a seus discípulos que ali estavam percorrendo com ele cidades e povoados na prática de levar o evangelho, ele traz de forma muito clara, reveladora, nítida, que a pior situação da humanidade é não conhecer ele como supremo pastor. Ele olha para aquela multidão e transforma aquela multidão de uma forma bem figurada e praticada como um rebanho que não tem cuidado, um rebanho que não é pastoreado, um rebanho que não é consolado, um rebanho que está perdido, andando sem direção. E nesse percorrer do Senhor, o contato com pessoas, os discípulos estavam ali bebendo desse conhecimento através desse olhar do Senhor Jesus. Assim também como ele olhou para Jerusalém, e ele chora pela incredulidade daquela que seria a capital da fé. Assim como ele chorou também, e seus discípulos viram, e João revela da partida, da morte de seu amigo Lázaro. E diante disso os discípulos disseram: olha, uma linguagem mais nossa assim, repara como ele o amava. O olhar do Senhor é muito direto. Há muitos lugares no mundo que não tem um texto da palavra de Deus sequer traduzido no seu próprio idioma. Há uma carência missionária muito grande no mundo, países fechados, perseguição aos cristãos. Mas muitas vezes há pessoas que estão sofrendo de forma de estar aflita e cansada e exausta no nosso próprio condomínio, ao lado do nosso apartamento, vizinho de calçada, ao nosso lado quando estamos trabalhando na empresa, na repartição, no comércio, no ensino, pessoas que nos cercam, que estão exatamente reveladas por Jesus, como ovelhas que não têm pastor. Vivemos num olhar de tanto consumo para suprir necessidade que nós olhamos e nos entristecemos quando as pessoas não têm transporte público de qualidade. Quando elas não têm um bom programa de moradia, de habitação, quando elas não têm um bom atendimento em um hospital, seja público ou privado. Mas muitas vezes a igreja esquece de se compadecer como Jesus, por vidas e pessoas que não o conhecem como o supremo pastor. O pastor que cuida, o pastor que o Senhor revela a Davi, que revela o coração do salmista, aquele que durante toda a história cuidou do seu povo, supriu o seu povo, sustentou o seu povo, libertou o seu povo. Como nós precisamos olhar e ver realmente que a situação de uma humanidade sem Cristo é caótica.
As pessoas passam a adorar a si mesmas, a sua autoimagem, a sua própria vaidade, os bens que possuem, adoram a natureza, adoram tudo que pode revelar um bem ou algo maior, e não enxergam a Cristo como seu bem maior, como seu pastor, salvador, com seu amor sacrificial, substitutivo, aquele que se colocou em seu lugar e pagou o preço, esse pastor maravilhoso revelado em João 10, que dá a sua vida pelas ovelhas. O olhar revela, o olhar de Jesus revela a situação caótica de uma humanidade sem Cristo, de um coração que não tem como Senhor e Salvador, um coração que não é pastoreado, consolado, um coração que não tem um entendimento da sua palavra, e a palavra é Ele é o verbo, Ele é a própria palavra, Ele é o próprio Evangelho. Olhamos o texto e ficamos encantados com a movimentação de Jesus. Nós vemos aqui uma intensidade tal de onde fazer missões. Aqui nós fazemos missões rurais, nós fazemos missões urbanas. Percorria Jesus todas as cidades, também os povoados. Entre um caminho e outro, Jesus encontrava pessoas tristes, pessoas que estavam desamparadas, leprosos, cortejos fúnebres, endemoniados. O Senhor encontrava todo tipo de pessoas, porque esta é a visão, é o olhar do Senhor para uma multidão que não o conhece, que estão aflitos, que estão exaustos. Aflição é desespero, exaustão é cansaço. Não falta pessoas aflitas e exaustas em todo lugar que a igreja olhar. Nós vamos achar pessoas assim. E talvez dentro do nosso próprio contexto familiar, residencial. Mas também o olhar do Senhor Jesus, revelador para a missão. Missões não é só revelar a situação caótica de uma humanidade sem Cristo, mas também esse olhar revelador de Jesus. Revela à sua igreja o desafio missionário. Ele revela, ele traz à luz à sua igreja o desafio missionário, o desafio de mudar essa situação. O texto segue, verso de número 37, é maravilhoso, é claro quando ele diz aos seus discípulos, verso 37 diz assim: e então se dirigiu a seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor se dirige à sua igreja, aqueles que o seguiam, aqueles que já o tinham como mestre, os seus aprendizes, aqueles que estavam em formação, aqueles a quem ele escolheu para andar com ele, vendo de forma pedagógica como ele estava fazendo como exemplo, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não podemos apenas contemplar e ter revelado a situação caótica de uma humanidade sem Cristo, mas a igreja é chamada à responsabilidade missionária de mudar esse cenário. Ele não se dirigiu aos anjos aqui. Então, olhando aos céus, o Senhor falou aos anjos e arcanjos. O olhar dele foi dirigido à sua igreja. Então, se dirigindo a seus discípulos, ele traz o grande desafio. Na verdade, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Pastor Cláudio falou agora há pouco sobre a recepção do tempo que precisa e também as pessoas entenderem qual é a visão da igreja, não só conhecer, mas também estarem aptas para assumir o compromisso da missão da igreja. Irmão, cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança, adulto, ancião,
batizado na igreja reformada, numa igreja cristã, é um missionário. É um compromisso que assume com esta obra missionária, porque nós somos uma comunidade de trabalhadores. Nós não somos uma comunidade de consumidores espirituais. Nós não vamos à igreja apenas para consumir, para adquirir. Nós vamos para a igreja para nos encher do conhecimento e da direção do Espírito Santo e para usar o conhecimento como um trabalhador da seara. Nós somos um ajuntamento aqui. Nós somos quase um movimento. Nós somos aqui um movimento, não é dos sem terra não, é dos que têm terra no céu. Nós somos os trabalhadores, nós somos aqueles que somos chamados para ceifar. Em João 4, o olhar de Jesus para seus discípulos diz: vocês dizem que há tempo, vocês dizem que ainda há 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, contemplai os campos, olhai os campos, eles já branquejam para a ceifa. O olhar que revela a igreja, ele está falando em João 4, também aos seus discípulos, à sua igreja. O desafio é grande, ele é grande alcançar uma nação como o Brasil, com extensões continentais. É grande demograficamente, é grande essa obra, essa tarefa, é grande não só geograficamente, é grande financeiramente, porque nós precisamos preparar obreiros para enviar aos campos. Seria muito bom que os obreiros, os vocacionados que aparecem para ir para o campo, no momento em que ele é consagrado, ou no momento da ordenação, ele passasse a ser um ser celestial, sem necessidades físicas nenhuma, sem necessidade, sem fome, sem necessidade de moradia, teria um ninho em algum lugar. É grande financeiramente, porque nós precisamos despertar os vocacionados, nós precisamos equipar esses vocacionados e também precisamos enviá-los e sustentá-los. O desafio é grande, mas foi dado à sua igreja. É o desafio, é a missão da igreja. O olhar do Senhor Jesus aqui está revelando à igreja, aos discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não pense que esse título aqui que o Senhor está dizendo é só para missionário comissionado, que foi enviado a um instituto, a um seminário, e foi depois para uma agência missionária, ou mandado a um campo mais distante de sua casa. Essa palavra é dirigida à igreja. Você volta a Atos 1:8 e você vê Jesus trazendo de volta isso aqui, conclamando essa igreja agora e aquela grande quantidade de testemunhas que estavam ali. E ele diz que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para transformar cada crente em Cristo em um missionário, quer em Jerusalém, na Judéia, em Samaria ou até os confins da terra. O poder do Espírito Santo é para transformar cada homem e mulher do Senhor em uma testemunha, alguém capaz de compartilhar as grandezas e as maravilhas que o Senhor realizou em sua vida. Precisamos entender que o desafio é grande, mas o Senhor revelou através do seu olhar. A seara da verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas em terceiro lugar, irmãos, o olhar revelador do Senhor Jesus não só revelou a situação caótica de uma humanidade sem Cristo, não somente revelou o grande desafio missionário da sua igreja, mas ele revelou a receita do sucesso da missão. Irmãos, missões é algo tão primordial na vida da igreja, que antes de pedir o pão, Jesus nos incentiva a pedir missão.
Uma igreja morre quando ela deixa de ser igreja. Muitas vezes nós aplicamos, não o caso aqui, mas porventura você já ouviu isso em algum lugar, de alguém que justifica a morte, uma igreja que vai... Não, pastor, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Concordo, porque a palavra do Senhor é inerrante. Contra a igreja. Mas quando a igreja deixa de ser igreja, as portas do inferno prevalecem. Há igrejas morrendo em todo lugar do mundo, porque ela perdeu o sentido da missão. Jesus, Ele é o Senhor da seara. E nós vemos no texto do verso 38 que Ele deixa claro de quem é a seara. Ele deixa claro quem pode resolver isso, quem levanta os trabalhadores. O texto é lindo, é profundo. Verso 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É Ele que é a solução. É Ele que é a eficácia da missão da igreja. É Ele que é a mensagem da igreja. É Ele, pelo seu Santo Espírito, que executa, que move, que fala a sua igreja. E Ele diz: rogai, oração, peçam, clame, roguem ao Senhor da seara. É Ele que tem a solução. Mas rogue de forma intencional, uma oração prioritária para a vida da igreja, é a oração por trabalhadores, é a oração por missionários, é a oração pelo crescimento da igreja. Essa é a prioridade da igreja. Tudo mais vem através do trabalho. É do trabalho que sai o sustento, é o trabalho que sai os investimentos, é do trabalhador e do talento de cada um que a obra vai sendo construída. Nós estamos edificando, nós estamos cumprindo a missão dada pelo Senhor Jesus. De forma muito clara Ele diz: olhem agora para mim, rogai ao Senhor da seara, orai para que Ele mande, peçam, suplique, que Ele mande trabalhadores, não consumidores apenas, não adoradores apenas, mas acima de tudo, trabalhadores para a sua seara. A seara é dele, os trabalhadores são dele. Quem não entra na igreja para trabalhar, entra para atrapalhar. Se você não se vê como um crente atuante, você dá mau testemunho. Como nós podemos deixar de ser sal e luz? Duas coisas que não passam despercebidas. A única forma de um sal passar despercebido é perder o sabor. E uma luz deixar de brilhar se ela for apagada. O Senhor roga por trabalhadores. Olha que lindo aqui. Quantos trabalhadores tem aqui? Quantos trabalhadores estão acompanhando aí em casa também? Quantos trabalhadores? Olha se, reverendo Cláudio, cada trabalhador aqui dizer que esse ano, até dezembro, quer trazer um dízimo de gente para a igreja. Um dízimo de gente para a igreja. Que coisa maravilhosa. Quando todos nós entendermos que eu não preciso que a igreja chegue lá no meu prédio, não. Ela já está lá, porque você é um trabalhador. E todo crente é uma resposta de oração. A seara é do Senhor, irmãos. Nós não mandamos missionários para levar Deus a lugar nenhum.
O missionário vai para revelar a Deus, porque Deus já está em todo lugar. É Ele que chama o missionário, Ele que vocaciona. Ele diz para o missionário, vem. Muitas vezes nós queremos trocar e ficar no lugar de Deus. Não, o missionário vai para levar a Deus. O missionário não leva a Deus. Ele revela Deus, porque Ele está em todo lugar. Ele é o Deus criador, onipotente, onisciente, onipresente. E a igreja o revela. Que privilégio temos de sermos enviados para revelar a Deus e os seus grandes mistérios e a palavra de salvação. Eu quero concluir dizendo que o olhar do Senhor revela coisas maravilhosas, como vimos aqui. Mas nós temos o olhar contemplativo. Como é lindo olhar a igreja. Mas nós temos o olhar investigativo. O olhar minucioso. Mas o que nós precisamos é fazer a aplicação daquilo que vamos participar daqui a pouco. É o olhar para si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos olhar para dentro e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ser um trabalhador. Eu quero me sentir missionário na minha igreja. Eu quero ser um intercessor por missões, mas também eu quero ser um percussor. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.